Toda história começa com uma pergunta. A de hoje é: até onde um homem consegue fugir da própria culpa, antes que a vida o obrigue a voltar exatamente ao lugar de onde ele fugiu? E me diz também de qual cidade você está falando comigo hoje. Eu gosto de imaginar cada uma de vocês ouvindo essa história em um cantinho diferente do Brasil. A porta do pronto-socorro se abriu com força quando Nilo entrou carregando o menino nos braços. A camisa dele estava encharcada, parte de chuva, parte de suor frio. O cabelo do garoto pingava no chão branco do hospital. Atrás dele, a mãe corria descalça, com um chinelo na mão e o outro perdido em algum lugar da rua. "Socorro, por favor, socorro!" ela repetia sem fôlego. "Meu filho não está respirando direito." Uma enfermeira de cabelos presos veio na frente, com os braços já estendidos. Outra apareceu empurrando uma maca pequena, daquelas de criança. Nilo deitou o menino com cuidado, como se estivesse colocando um copo de cristal numa prateleira alta. Os olhos do garoto estavam meio fechados, a boca aberta tentando puxar ar. "Quanto tempo assim?" perguntou a enfermeira, já abrindo a camisa do menino. "1 hora, talvez mais", respondeu a mãe. "Eu liguei para a ambulância 3 vezes. Ninguém veio." "Ninguém veio, moça." Nilo deu um passo para trás. Os pés dele pareciam pregados no chão. Olhou para os lados, para o teto, para o relógio acima da porta marcando 2h43 da manhã. Era a primeira vez em 7 anos que ele pisava num hospital. "O senhor é o pai?" perguntou a enfermeira sem olhar para ele, ocupada com o oxigênio. "Não, moça, sou o motorista." A mãe se virou. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Olhou para Nilo daquele jeito que mãe olha para alguém que segurou o filho dela. Sem palavras, só um movimento curto da cabeça, agradecendo. "Pode esperar lá fora, senhor", disse a outra enfermeira. "A gente cuida agora." Nilo concordou. Mas as pernas não obedeceram na hora. Ele continuou parado, vendo o menino ser empurrado por um corredor de luzes brancas, ouvindo o barulho das rodinhas da maca, sentindo um cheiro de remédio que ele conhecia bem demais. Foi quando ele se lembrou do uniforme. O uniforme antigo da ambulância, dobrado no porta-luvas do carro. Ele guardava aquilo há 7 anos. Não sabia explicar por quê. Talvez para não esquecer. Talvez para se castigar todo dia ao abrir a porta do passageiro e ver aquele tecido azul desbotado lá, parado, esperando. A mãe não tinha visto. Ou tinha. Nilo saiu pela porta automática e respirou fundo. A chuva tinha diminuído. O carro estava parado em cima da calçada, com a porta de trás ainda aberta. Ele se aproximou devagar e, antes de fechar a porta, olhou para o banco. A bolsa da mulher estava lá, aberta. Um documento aparecia pela metade, junto com a carteira de SUS do menino. Ele leu o sobrenome. Leu de novo. Pegou o documento com a mão tremendo. Pinheiro. O mesmo sobrenome. A mesma família. 7 anos atrás, numa noite de chuva como aquela, ele tinha deixado uma criança esperando socorro. O nome dela também era Pinheiro. Bianca Pinheiro, 7 anos. Não chegou a tempo de ser atendida. Nilo nunca mais conseguiu dirigir uma ambulância depois daquilo. Agora, no banco de trás do carro dele, tinha a bolsa de uma mãe com o sobrenome Pinheiro. E lá dentro, num hospital que ele jurou nunca mais pisar, estava um menino lutando para respirar. "Não pode ser", ele falou baixinho, sozinho, no meio da madrugada. "Não pode ser ela." Mas era. Tinha que ser. Nilo guardou o documento no lugar, fechou a porta do carro e voltou para o pronto-socorro. Sentou-se num banco de plástico, daqueles desconfortáveis de propósito, para ninguém ficar muito tempo. Apoiou os cotovelos nos joelhos e enfiou as mãos no cabelo molhado. Uma faxineira passou empurrando um balde com rodinhas. O cheiro de desinfetante subiu. Ele fechou os olhos. Quando abriu, a mãe estava parada na frente dele. Tinha pegado um casaco emprestado de alguém. Os olhos dela secos agora, mas ainda vermelhos. Ela sentou no banco do lado. "O senhor salvou meu filho", disse ela com a voz baixa. "Pode me dizer o seu nome?"
Nilo sentiu o ar parar na garganta. Os lábios se moveram, mas não saiu som. Senhor? Ela insistiu devagar, virando o rosto para ele. Nilo! Ele conseguiu falar finalmente. Nilo Vespasiano. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Os olhos dela tinham uma calma estranha, dessas que vêm depois de muito choro. Cansada, mas atenta. Eu sou Roselene, disse a mulher. Roselene Pinheiro. Meu menino se chama Davi. Nilo apertou as mãos uma na outra. Ele não conseguia olhar para ela. A senhora quer um copo de água? Perguntou ele, só para dizer alguma coisa. Quero, respondeu Roselene. Mas não saio daqui. Não saio daqui enquanto não souber como ele está. Nilo se levantou e foi até o bebedouro do fim do corredor. Encheu 2 copos de plástico. As mãos dele tremiam tanto que a água transbordou pelos dedos. Voltou caminhando devagar, pensando se devia falar, se devia contar, se devia sair correndo e nunca mais aparecer. Entregou o copo para ela e sentou de novo. Obrigada, disse Roselene. Bebeu pequenos goles. O senhor tem filho? Não, senhora. O senhor é casado? Fui, faz tempo. Ela concordou, sem perguntar mais. Roselene tinha o jeito de mulher que aprendeu a não fazer pergunta demais para os outros. Que aprendeu na vida que cada um carrega o que pode. Eu liguei 3 vezes para a ambulância, sabia? Ela falou de repente. 3 vezes. A primeira foi 11h30 da noite. A última foi 1h15. Ninguém chegou. Ninguém. Nilo apertou o copo de plástico até ele estalar. Eu pedi um carro porque não tinha mais o que fazer, continuou ela. Pus o Davi no colo e desci na chuva. O senhor foi o segundo motorista a aceitar. O primeiro cancelou quando viu o destino. A gente cancela hospital, falou Nilo baixinho. Quase todo motorista cancela. Por quê? Tem muito risco. A pessoa pode passar mal no carro. A gente não tem o que fazer. O senhor não cancelou. Nilo ficou em silêncio. Ele tinha cancelado. Tinha apertado o botão de cancelar. Mas Roselene já estava com a porta aberta. Já estava entrando. Já estava com o menino no colo. Não deu tempo. Eu não cancelei. Ele mentiu. Uma médica de jaleco apareceu no fim do corredor. Andava com pressa, mas sem correr. Roselene se levantou de um pulo. O copo de água caiu no chão. Senhora Pinheiro? Sou eu, doutora, sou eu. Vem comigo, por favor. As duas sumiram numa porta lateral. Nilo ficou sozinho no corredor. Pegou o copo do chão, jogou no lixo, sentou de novo. Esperou. Uns 10 minutos depois, Roselene voltou. Andava devagar, com a mão na boca, mas não estava chorando de tristeza. Estava chorando de alívio. Ele vai ficar bem, ela disse, sentando do lado de Nilo. Foi uma crise de asma grave. Com mais um pouquinho, ele não teria aguentado. Foi o que a doutora falou. Mais um pouquinho. Nilo soltou o ar que estava preso no peito. Graças a Deus, ele falou. Graças a Deus e ao Senhor, disse Roselene. Ela colocou a mão em cima da mão dele, ali no banco. Foi um toque rápido, de mãe agradecida. Mas Nilo sentiu como se tivesse sido queimado. Puxou a mão devagar, sem grosseria, e enfiou no bolso da calça. Não precisa agradecer. Precisa sim. O senhor não faz ideia do que é uma mãe perder o filho esperando socorro. É um buraco que não fecha nunca, sabe? Ver o filho ali, sem ar. Nilo abaixou a cabeça. Os olhos dele se encheram de água, mas ele não deixou cair. Eu tenho ideia, sim, falou num fio de voz. Roselene virou o rosto para ele. Olhou direito, daquele jeito que mulher olha quando começa a desconfiar de alguma coisa. O senhor já trabalhou na saúde? Ela perguntou. Já? Médico? Não, senhora. Enfermeiro? Motorista? Eu dirigi a ambulância. Faz 7 anos. Roselene ficou parada. Os olhos dela mudaram. Não de raiva, de atenção. Como quem está montando um quebra-cabeça e acabou de encontrar uma peça que faltava. 7 anos, ela repetiu devagar. 7 anos. É, senhora. O senhor trabalhava aqui em São Paulo?
Trabalhava numa empresa terceirizada? Nilo levantou a cabeça e olhou para Roselene de verdade. Viu o rosto dela, as olheiras fundas, as rugas finas no canto dos olhos, e viu o jeito que ela apertava o casaco emprestado contra o peito. Os dois se olharam em silêncio. O barulho de uma porta abrindo no fim do corredor pareceu mais alto do que devia. Roselene não desviou o olhar. Nilo também não. Os dois ficaram ali, parados, com o barulho do ar-condicionado do hospital zumbindo em cima da cabeça. Eu preciso ver meu filho, ela disse, finalmente levantando-se. A doutora falou que daqui a pouquinho posso entrar. Pode ir, senhora. Eu fico aqui. O senhor vai esperar? Vou. Por quê? Nilo pensou um pouco antes de responder. Porque a senhora veio de chinelo, não pode voltar para casa assim, na chuva de madrugada, com o menino no colo. Eu levo vocês quando ele tiver alta. Roselene concordou. Saiu pelo corredor. Nilo ficou no banco, olhando para as próprias mãos. As mãos dele eram grandes, com uma cicatriz fina entre o polegar e o indicador. Uma cicatriz antiga, de quando ele ainda era novo e trabalhava numa oficina antes da ambulância, antes de tudo. Ele pensou no que ia fazer. Podia ir embora. Era só levantar, sair pela porta, entrar no carro e sumir. Roselene tinha o nome dele, mas não tinha o sobrenome completo. Ele podia mudar de aplicativo, mudar de turno, sumir. Mas tinha o uniforme, aquele uniforme dobrado no porta-luvas. Se ela visse o carro de novo, se abrisse a porta da frente para alguma coisa, se encontrasse aquilo, ela ia saber. Nilo levantou, saiu do hospital, atravessou o estacionamento. A chuva tinha parado de vez. O céu de São Paulo estava cinza, com aquela cor de madrugada que não é mais noite e ainda não é dia. Abriu a porta do motorista, sentou, abriu o porta-luvas. O uniforme estava lá, azul escuro, com um bordado branco no peito. O nome dele bordado em letras pequenas, N. Vespasiano, Resgate Vida. O tecido tinha um cheiro de mofo, de coisa guardada faz tempo. Nilo segurou o uniforme nas mãos. Pensou em jogar fora. Pensou em queimar. Pensou em entregar para ela. Ficou ali uns 5 minutos, parado, sem decidir nada. Foi quando alguém bateu no vidro da janela. Ele se virou assustado. Era um homem de uns 60 anos com um boné de táxi. Moço, o senhor está bem? Estou, senhor. Obrigado. O senhor está chorando. Nilo passou a mão no rosto. Estava molhado. Ele nem tinha percebido. É a chuva, falou. A chuva parou faz meia hora. O homem do boné não esperou resposta. Deu um sorriso de quem entende as coisas sem precisar de explicação. E foi embora caminhando devagar até o táxi dele. Nilo dobrou o uniforme de novo. Mas dessa vez, em vez de colocar no porta-luvas, ele colocou em cima do banco do passageiro, bem dobrado, à vista. Voltou para o hospital. Roselene tinha saído do quarto. Estava sentada no mesmo banco de plástico, com uma sacola do hospital na mão. Ele dormiu, ela disse. A doutora falou que vamos ficar em observação até de manhã, mas o pior já passou. Que bom, senhora. O senhor não precisa esperar tudo isso. Eu pego um carro depois. Não, senhora. Eu espero. Roselene olhou para ele. Tinha alguma coisa no jeito dela agora. Uma desconfiança que não estava ali antes. O senhor falou que dirigia a ambulância terceirizada. Ela disse devagar. Faz 7 anos. Falei. Qual empresa? Nilo ficou quieto. A boca dele ficou seca de uma vez. A senhora, por que está perguntando? Porque faz 7 anos que perdi uma filha esperando ambulância. A frase ficou solta no ar entre os dois. Nem Nilo nem Roselene se mexeram. Eu não sei o nome do motorista que não chegou a tempo, continuou ela, com a voz baixa, sem raiva. Nunca me disseram, eu fui atrás. Eu briguei na delegacia, eu fui em advogado, eu fiz cartaz. Ninguém me disse. Disseram que foi um problema de logística, que ninguém tinha culpa. Ela parou, respirou fundo. Mas eu sempre soube que alguém tinha. Alguém escolheu não ir. Nilo apertou os olhos. As mãos dele começaram a tremer de novo. Senhora Roselene,
A empresa que eu pedi faz 7 anos chamava Resgate Vida. O nome bateu no peito de Nilo como uma porta fechando. Ele encostou as costas no banco, sentiu o tecido azul escuro do uniforme dobrado lá no carro pesar como se estivesse no colo dele agora. Senhora, ele tentou de novo. Me fala uma coisa, Nilo. Só uma coisa. O quê? O senhor era da Resgate Vida? Nilo não respondeu na hora. Levantou-se devagar do banco. Andou até o bebedouro de novo, encheu um copo de água, bebeu de uma vez. Voltou, sentou. Roselene esperava. Não chorava, não gritava. Só esperava. Era, senhora. A palavra saiu pequena, curta. Roselene fechou os olhos. Apertou a sacola plástica do hospital contra o peito, como se estivesse abraçando alguma coisa invisível. Ficou assim um tempo, sem dizer nada. Quer que eu vá embora? Perguntou Nilo. Não. A senhora quer que eu chame alguém? Não. A senhora? Para de falar, por favor. Só um minuto. Nilo parou. Os dois ficaram em silêncio no corredor do hospital. Uma luz de fluorescente no fim do corredor estava piscando, com aquele barulhinho que dá em lâmpada velha. Tec, tec, tec. Uma maca passou empurrada por um maqueiro de uniforme verde. O cheiro de remédio voltou. Roselene abriu os olhos. Estavam vermelhos, mas firmes. Foi você que deixou minha filha esperando? Ela perguntou. A pergunta não tinha grito, não tinha choro. Era uma pergunta limpa, como quem pergunta as horas para alguém na rua. Nilo abaixou a cabeça. Demorou para responder. Eu não sei se foi a sua filha, senhora. De verdade, eu não sei o nome dela. Bianca Pinheiro. Tinha 7 anos. Engasgou em casa, comendo. Eu liguei, eles disseram que mandavam na hora. A ambulância não veio. Veio uma do SAMU depois de quase 1 hora. Não deu tempo. Nilo sentiu o peito apertar. Ele lembrava de cada detalhe daquela noite. Da chuva, da pressa, do chefe gritando no rádio, da decisão errada. Lembrava sem precisar de esforço. Senhora, ele falou com a voz tremendo. Eu não sei se foi a sua filha, mas naquela noite faz 7 anos eu fui mandado para buscar um homem na Avenida Paulista. Um homem que tinha plano de saúde caro. Tinha um chamado antes, de uma criança, num bairro mais longe. Eu sabia. Eu vi no rádio. Mas o meu chefe falou que era para eu ir buscar o homem primeiro. Eu obedeci. Roselene apertou ainda mais a sacola contra o peito. Eu obedeci, repetiu Nilo. Porque eu tinha medo de perder o emprego. Eu tinha contas para pagar. Ele parou. Não tinha justificativa. Sabia disso. Eu obedeci, senhora. E até hoje eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca quis saber. Eu não tive coragem. Roselene olhou para ele. Tinha uma lágrima no canto do olho direito, mas ela não deixou cair. Por que você não teve coragem? Porque era mais fácil não saber. Se eu não soubesse o nome, eu podia fingir que era qualquer um, que era um número. Eu sou covarde, senhora. Eu sou um homem covarde. O corredor ficou em silêncio. Roselene se levantou. Andou 3 passos. Voltou. Sentou de novo. Ela não sabia o que fazer com aquilo. As mãos dela mexiam sozinhas, abrindo e fechando a sacola plástica. 7 anos, ela falou sem olhar para ele. 7 anos eu durmo perguntando quem foi. 7 anos eu acordo perguntando quem foi. 7 anos. Eu sei, senhora. Você não sabe. Eu sei. Eu também não durmo. Eu trabalho de madrugada justamente para não dormir. Quando eu fecho o olho, eu vejo o rádio chamando. Eu vejo o nome da criança no painel. Eu vejo o relógio. Eu não consigo dormir, senhora. Roselene levantou a cabeça. Olhou para ele de verdade, pela primeira vez sem desconfiança, sem raiva. Você sabe que isso não me devolve a Bianca, né? Ela disse. Sei. Você sabe que isso não te tira a culpa. Sei, senhora. Então por que você está me contando? Nilo demorou para responder. As mãos dele apertaram os joelhos. Porque a senhora me perguntou. Porque hoje, em vez de fugir, eu ia carregar seu filho até dentro do hospital. E enquanto eu carregava, eu pensei numa coisa.
Em quê? Que eu já tinha fugido uma vez. Que se eu fugisse de novo, eu nunca mais ia conseguir dirigir. Nunca mais. Roselene ficou olhando para ele por um tempo. Depois, levantou. Andou até a janela do corredor, que dava para o estacionamento. Cruzou os braços. Ficou ali, olhando para fora, sem dizer nada. Nilo não ousou se mexer. Achou que era assim que iam terminar. Ela ia mandar ele embora. Ou ia ficar em silêncio até o filho ter alta. E depois ia pegar outro carro, e ele nunca mais ia ver os dois. Mas Roselene falou: "Conta para mim aquela noite." Ela disse, sem virar o rosto: "Conta direito. Eu quero saber o que aconteceu." Nilo respirou fundo. As mãos dele continuavam apertando os joelhos. Ele começou devagar. Era uma quinta-feira. Chovia muito, igual hoje. Eu tinha começado o plantão às 7 da noite. Já tinha feito 3 corridas, todas pesadas. Um senhor que caiu da escada, uma mulher grávida, um menino com convulsão. E depois? Depois deu 9h30. Eu estava parado na base, esperando chamada. Veio uma chamada no rádio. Uma criança, engasgada. Bairro distante, periferia, quase divisa com Guarulhos. Roselene apertou os braços com mais força, mas continuou olhando pela janela. Eu peguei o rádio e disse que estava indo. Liguei o motor. Foi quando o meu chefe veio correndo. Um homem chamado Ademir. Ele falou: "Não, Nilo, vai para Paulista. Tem um chamado de prioridade lá. Um senhor com plano top." "Plano top", repetiu Roselene. É como eles chamavam, cliente top. Era um senhor que tinha dor no peito, mas tinha plano caro, daqueles que pagam bem para a empresa. E a criança? Ademir falou que ia mandar outra ambulância, falou que tinha outra livre vindo de Itaquera. Falou para eu não me preocupar. E você não se preocupou. Eu obedeci, senhora. Eu fui para Paulista. Levei o senhor para o hospital particular. Levei 35 minutos com a chuva. Quando voltei para a base, perguntei para o Ademir como tinha sido o caso da criança. Ele disse que tinham mandado o SAMU, que tinha dado tudo certo. E você acreditou. Eu quis acreditar. Nilo parou. Ele estava falando devagar, mas as palavras saíam doendo. Roselene continuou de costas. 2 dias depois, ele continuou. Eu fui no escritório pegar meu pagamento. Tinha uma reportagem na televisão. No noticiário das 6 da tarde. Falavam de uma mãe que perdeu a filha esperando ambulância. Mostravam a foto da menina. Eu olhei para a tela e congelei. Roselene se virou. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas ela respirava devagar. "A senhora apareceu na televisão", disse Nilo. Eu vi a senhora. A senhora estava com um cartaz na mão, pedindo justiça. Eu não me lembro de tudo daquela semana, falou Roselene. Eu só lembro que eu ia em todo lugar. Em jornal, em rádio, em delegacia. Ninguém me ouvia direito. Eu vi a senhora, repetiu Nilo. Eu lembro do seu rosto. Eu fui para o banheiro do escritório e fiquei lá 1 hora. Quando saí, fui falar com o Ademir. Ele disse que não tinha sido culpa minha, que eu tinha cumprido ordem. Disse para eu esquecer. Mas você não esqueceu? Não, senhora. Eu pedi demissão no mesmo dia. Eu fui para casa, peguei o uniforme, dobrei e guardei. Nunca mais entrei num hospital. Nunca mais. Roselene voltou para o banco. Sentou do lado dele, mas não muito perto. Os dois ficaram ali, sem se olhar. E o tal Ademir? Ela perguntou. Foi promovido, virou gerente. Depois saiu da empresa, abriu uma outra. Ainda trabalha com isso, eu acho. E ninguém foi responsabilizado. Ninguém, senhora. Eles falaram que foi um erro de despacho, que era falha do sistema. Botaram a culpa num computador. Roselene riu. Foi uma risada curta, sem alegria nenhuma. O tipo de riso que sai quando a pessoa não tem mais o que fazer. Falha do sistema, ela falou. Eu ouvi essa frase tantas vezes que ela perdeu o sentido para mim. Eu sinto muito, senhora. Sentir muito não traz minha filha. Eu sei.
Roselene ficou um tempo quieta, depois falou com uma voz que parecia muito cansada. Você sabe o que mais dói, Nilo? O quê? Não é a sua culpa, é o tal do Ademir nunca ter pago por isso. É a empresa continuar funcionando. É outra mãe, em algum lugar de São Paulo, esperando ambulância agora, hoje, e talvez não chegar a tempo também. Nilo abaixou a cabeça. Ele sabia que ela estava certa. A senhora tem razão. Eu sei que tenho. Eles ficaram em silêncio um tempo. O hospital começou a acordar devagar. Uma mulher de jaleco branco passou empurrando um carrinho com café e bolacha. Um senhor velho, sentado num outro banco mais adiante, cochilava com o queixo no peito. Pela janela, o céu começava a clarear. Você já tinha visto criança engasgada antes daquela noite? Perguntou Roselene. Já, senhora. Quantas? Umas 3, talvez 4, em 7 anos de ambulância. E sempre dava tempo? Quase sempre. Engasgo de criança é coisa rápida. 5 minutos faz diferença. 10 minutos já é demais. 20 minutos. Ele parou. Não precisou terminar. 20 minutos demora para chegar até a minha rua, Nilo. Mesmo no melhor dos casos. Eu sei, senhora. Mas se você tivesse saído da base naquela hora, em vez de ir para Paulista, você teria chegado. Talvez, não sei. A chuva estava forte. Mas talvez. Talvez, senhora. Roselene apertou os olhos. Ela não estava com raiva. Era uma coisa mais pesada do que raiva. Era uma decepção antiga, daquelas que a gente carrega tantos anos que já vira parte do peso do corpo. Eu trabalhava de garçonete naquela época, ela falou. Meu marido tinha ido embora fazia 2 anos. Bianca ficava com a minha mãe enquanto eu trabalhava. Aquela noite eu tinha pegado o turno da noite porque pagava mais. A Bianca jantou cedo com a minha mãe. Engasgou com um pedaço de salsicha. Coisa boba. Coisa que acontece todo dia em casa de gente pobre. A senhora não tem culpa, senhora. Eu sei que não tenho, mas durante muito tempo eu achei que tinha. Achei que se eu estivesse em casa não teria acontecido. Achei que se eu não tivesse pego o turno da noite, achei que se eu tivesse cortado a salsicha em pedacinhos menores, achei 1000 coisas. A gente sempre acha. A minha mãe morreu de tristeza, sabia? 3 anos depois. Ela nunca se perdoou por ter deixado a Bianca engasgar. Eu falava todo dia, mãe, não foi a senhora. Mãe, não foi a senhora. Ela não acreditou. Foi indo, ficando magrinha, parou de comer, parou de sair. Um dia deitou e não levantou mais. Nilo escutou tudo sem dizer nada. Os olhos dele estavam molhados de novo, mas dessa vez ele não tentou esconder. Eu sinto muito mesmo, senhora. Eu acredito que você sinta. Os dois ficaram quietos. O senhor que cochilava no banco do fundo deu um ronco curto e acordou assustado. Olhou em volta, sem entender onde estava. Depois deitou a cabeça de novo. Como você conseguiu? Perguntou Nilo, baixinho. Como a senhora conseguiu seguir depois de tudo isso? Roselene pensou um pouco. Eu tive o Davi. Quanto tempo depois? 3 anos depois da Bianca. Eu conheci um homem bom. Casei de novo. Tive o Davi. O pai dele faleceu de doença no coração quando o menino tinha 1 ano. Aí eu fiquei sozinha de novo, mas com o Davi no colo. E a senhora seguiu. Eu segui porque tinha que seguir. Mãe não tem escolha, Nilo. Mãe segue até quando não consegue mais. Nilo concordou. Ficou pensando naquilo. Mãe segue até quando não consegue mais. Era uma frase simples, mas ele guardou na cabeça. A senhora tem mais alguém? Tenho uma irmã. Mora em Goiás. A gente se fala por telefone, mas faz 5 anos que a gente não se vê. Tirando ela, é só eu e o Davi. Davi é um nome bonito. Eu escolhi porque na Bíblia o Davi é o menino que enfrentou o gigante. Eu queria que ele fosse forte, mas ele puxou os pulmões fracos do pai. Toda crise de asma é desespero para mim. Nilo abaixou a cabeça. A senhora liga para a ambulância sempre que ele tem crise? Sempre. Mas eu já aprendi que não posso só esperar. Hoje, quando ligaram a 3ª vez e disseram que iam mandar e não mandaram, eu peguei ele no colo e desci.
Você foi o segundo motorista que aceitou. E olha que coisa, você é justamente o homem que... Ela parou. Não terminou a frase. Não precisava. Eu queria poder voltar atrás, senhora, falou Nilo. Mais que tudo no mundo. Eu sei, mas não dá. A vida não funciona assim. Eu sei. A vida funciona assim, ó. Você fez uma coisa errada faz 7 anos. E hoje, sem saber, você fez uma coisa certa. Você salvou meu menino. Isso não conserta o que aconteceu. Mas conta. Conta sim. Nilo levantou a cabeça. Olhou para ela. Conta mesmo, senhora? Conta. Não é perdão, não é absolvição. É só um peso menor no bolso. É o que eu posso te dar agora. Os olhos dele encheram de novo. Dessa vez, ele deixou as lágrimas caírem. O sol começou a entrar pela janela do corredor. Era uma luz amarelada, fraca, dessas de manhã cedo em São Paulo. A faxineira passou outra vez, dessa vez recolhendo o lixo dos cestos. Uma enfermeira nova chegou para o turno da manhã. Cumprimentou as colegas em voz baixa. Roselene foi ver o filho. Voltou meia hora depois com o Davi pela mão. O menino estava pálido, mas firme. Tinha um curativo na mão, onde tinham colocado o soro. Olhou para o Nilo com olhos grandes, curiosos. Esse é o moço que trouxe a gente para o hospital, filho, disse Roselene. O nome dele é seu Nilo. Obrigado, seu Nilo, falou o Davi com a voz fininha. Nilo se abaixou para ficar na altura do menino. Ele que nunca conversava com passageiro agora não sabia o que dizer. Estendeu a mão. O Davi apertou com aquela mãozinha pequena. De nada, meu rapaz. Você é forte, hein? Minha mãe falou que eu sou. Sua mãe tem razão. Saíram do hospital os 3. O sol já estava mais alto. As poças d'água da chuva refletiam o céu. O carro de Nilo estava ainda no estacionamento, com a porta destrancada. Ele tinha esquecido de trancar. O Davi entrou no banco de trás com a mãe. Nilo deu a volta para entrar no banco do motorista. Foi quando viu o uniforme dobrado no banco do passageiro. Ele tinha esquecido que estava ali. Roselene viu também, pela janela. Esse é o uniforme? Ela perguntou. É, senhora. Posso? Nilo concordou. Pegou o uniforme, entregou para ela pela janela. Roselene segurou nas mãos. Passou os dedos no bordado do nome. Sentiu o cheiro. Olhou para o filho, que estava cochilando no banco de trás. Posso ficar com isso? Nilo demorou para responder. Pode, senhora. Pode ficar. Ela dobrou de novo, com cuidado, e colocou no colo. Não disse mais nada. Nilo entrou no carro, ligou o motor, saiu do estacionamento. A corrida até a casa de Roselene foi quieta. O Davi dormiu o caminho todo. O bairro era simples, casas de um andar, ruas estreitas, comércio começando a abrir. Nilo parou na frente do portão de uma casinha azul clara com um vaso de samambaia na janela. Roselene desceu. Pegou o menino no colo. Ele acordou um pouco, mas continuou meio dormindo, com a cabeça no ombro dela. Quanto eu te devo? Ela perguntou. Não me deve nada, senhora. A corrida deu quanto? Não importa. Importa sim. Nilo desligou o aplicativo. Mostrou o celular para ela. A corrida marcava R$ 32. Não vai cobrar? Não, senhora. Não dessa vez. Roselene concordou. Ficou parada no portão, com o filho no colo, segurando o uniforme dobrado debaixo do braço. Nilo, senhora, você me promete uma coisa? O quê? Você vai procurar um lugar para contar isso direito. Não para mim, para você. Procura uma pessoa, um padre, uma psicóloga, um grupo, sei lá. Você não pode carregar isso sozinho mais 7 anos. Eu vou procurar, senhora. E mais uma coisa. Pode falar. Hospital. Você vai voltar a entrar em hospital quando alguém precisar. Não cancela mais corrida para hospital. Promete. Nilo apertou o volante. Demorou. Prometo. Roselene concordou. Entrou em casa com o Davi. Fechou o portão atrás dela. Nilo ficou parado no carro uns minutos. Olhou para o celular. Recebeu a nota da corrida. 5 estrelas. E uma mensagem escrita. Obrigada por carregar meu filho e por carregar a verdade. Roselene.
Ele guardou o celular. Tirou o carro da rua devagar. No caminho de casa, parou num farol. Pegou o telefone. Procurou na lista de contatos antigos. Achou o nome de uma assistente social que tinha tentado falar com ele uma vez, anos atrás, quando ele saiu da empresa. Ele nunca tinha retornado a ligação. O cartão da mulher estava amassado no fundo da carteira fazia 7 anos. Marcou o número. Demorou 3 toques. Alô? Dona Vera? É o Nilo. Nilo Vespasiano. A senhora não vai lembrar de mim. A senhora me procurou faz uns 7 anos. Depois de um caso com uma criança numa ambulância. Eu nunca te liguei de volta. Do outro lado, a mulher demorou um pouquinho. Eu lembro de você, sim, Nilo. Eu lembro. A senhora ainda atende? Atendo. Quer marcar uma conversa? Quero sim. Quando você pode? Nilo olhou pelo retrovisor. O sol agora batia direto no banco de trás vazio. O sinal abriu. Os carros começaram a buzinar. Hoje, Dona Vera, pode ser hoje? Pode ser hoje. Ele desligou. Colocou o telefone no porta-luvas. O porta-luvas estava vazio agora. Sem uniforme dobrado, sem peso guardado. Só uma manual do carro e um pacote de bala de hortelã. Nilo respirou fundo. Acelerou devagar. A cidade acordava. Era manhã de quinta-feira em São Paulo e ele tinha um lugar para ir. Eu confesso, minha amiga, que eu não sei o que faria no lugar de Roselene. Tem decisão que não tem resposta fácil. Perdoar não apaga o passado, mas carregar ódio também pode prender uma pessoa dentro da mesma dor por anos. Agora me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar dela, teria conseguido perdoar Nilo depois de tudo ou jamais aceitaria olhar para ele de novo? Eu posso dormir aqui, só hoje? Do outro lado da porta, o homem mais poderoso que ela já conheceu não tinha mais nada, nem dinheiro, nem promessas, apenas o medo de voltar para casa sozinho. Giovanni de Albuquerque sempre controlou tudo, empresas, contratos, pessoas, menos o vazio que o esperava todas as noites. Rebeca Lima era apenas a faxineira da mansão, discreta, silenciosa, invisível. Até o dia em que saiu sem dizer adeus, grávida. Agora, meses depois, ele estava ali, batendo à porta da única mulher que ainda podia salvá-lo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Giovanni de Albuquerque tinha 37 anos e controlava tudo ao seu redor, menos o vazio que sentia quando chegava em casa. A mansão no Jardim Europa era impecável, silenciosa, organizada como uma empresa. Cada objeto no lugar certo, cada horário cumprido, cada funcionário sabendo exatamente o que fazer. Tudo funcionava como um relógio suíço, exceto o coração dele. Naquela manhã de quinta-feira, ele desceu as escadas às 7 horas em ponto, como sempre. Terno azul marinho impecável, cabelos perfeitamente penteados, postura ereta. Giovanni não acreditava em relaxamento, acreditava em resultados. Rebeca Lima estava na cozinha preparando o café dele. 29 anos, cabelos castanhos presos, uniforme sempre limpo. Ela trabalhava ali havia 6 meses e Giovanni mal sabia seu sobrenome. Para ele, era apenas mais uma funcionária. Eficiente, discreta, pontual. Bom dia, senhor de Albuquerque, ela disse baixinho, colocando a xícara de café na mesa. Bom dia, ele respondeu sem olhar, mexendo no celular. Rebeca saiu da cozinha em silêncio. Sempre fazia isso. Nunca ficava onde não era necessária, nunca fazia perguntas, apenas cumpria seu trabalho com um cuidado que ia além do que era pedido. Giovanni tomou o café rapidamente e saiu para mais um dia no escritório da Faria Lima. Reuniões, contratos, decisões milionárias. Ele era bom no que fazia, muito bom. Desde que o pai tinha partido 3 anos atrás, assumira sozinho os negócios da família e multiplicara o patrimônio. Mas algo dentro dele tinha endurecido também. À noite, quando voltou, a casa estava perfeitamente limpa. O jantar pronto na geladeira, embalado com cuidado.
Um bilhete pequeno na mesa da cozinha. Deixei o jantar pronto. É só aquecer por 3 minutos. Boa noite, Rebeca. Giovanni olhou o bilhete por um instante. A letra era bonita, delicada. Ele nunca tinha reparado nisso antes. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a mudar. Não na casa, na forma como ele percebia a casa. O café tinha um gosto diferente, mais suave. Rebeca tinha descoberto que ele preferia assim e ajustara o preparo sem que ele pedisse. As cortinas da sala estavam abertas num ângulo diferente, deixando entrar mais luz natural. Ele nunca tinha pedido isso, mas percebeu que gostava. Havia flores frescas no vaso da entrada toda semana. Pequenas, simples, mas que traziam vida para o ambiente frio. Você não precisa comprar flores, Giovanni disse numa manhã, quando a encontrou arrumando o vaso. Eu não compro, senhor. Pego no caminho. Tem um canteiro perto do ponto de ônibus. Rebeca respondeu sem parar o que fazia. Giovanni ficou parado ali, observando. Ela cuidava da casa dele como se fosse dela. Não por obrigação, mas por algo que ele não conseguia nomear. Por que você faz isso? Ele perguntou de repente. Rebeca parou, surpresa. Era a primeira vez que ele fazia uma pergunta pessoal. Fazer o quê, senhor? Cuidar assim, mais do que o necessário. Ela sorriu de leve, quase tímida. Porque uma casa não é só móveis e paredes limpas. Precisa ter vida. O senhor mora aqui sozinho. Imaginei que um pouco de cor não faria mal. Giovanni não soube o que responder. Ficou ali, olhando para aquela mulher simples que enxergava coisas que ele tinha esquecido de ver. Naquela noite, ele chegou mais cedo. Não tinha reunião importante, mas inventou uma desculpa para sair do escritório antes das 8. Quando entrou em casa, Rebeca ainda estava lá, passando pano na sala. Você sempre fica até tarde? Ele perguntou, largando a pasta no sofá. Só quando tem mais trabalho, senhor, mas já estou terminando. Pode me chamar de Giovanni. Rebeca olhou para ele, surpresa novamente. Não seria adequado, senhor. Por quê? Porque o senhor é meu patrão. E isso impede que você me chame pelo nome? Ela voltou a passar o pano, desviando o olhar. Impede que as coisas se confundam. Giovanni ficou quieto. Havia algo naquela resposta que o incomodou. Não porque ela estava errada, mas porque estava certa demais. Ele subiu para o quarto, mas não conseguiu se concentrar em nada. Ficou pensando na forma como Rebeca tinha dito aquilo. Firme, mas sem arrogância. Clara, mas sem frieza. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em mais coisas. No jeito como ela organizava os livros dele por ordem de leitura, não só por tamanho. No cuidado com que dobrava as roupas. No silêncio confortável que ela trazia para a casa. Rebeca nunca invadia o espaço dele. Nunca fazia perguntas sobre sua vida. Mas estava ali, presente de uma forma que ninguém mais estava. E Giovanni, sem perceber, começou a sentir falta dela nos momentos em que ela não estava. Certa vez, ele chegou em casa no meio da tarde, algo raro. Rebeca estava no jardim dos fundos, regando as plantas. Ela não o viu chegar. Cantarolava baixinho, uma música suave que ele não conhecia. Giovanni ficou parado na porta, apenas observando. Havia algo de paz naquela cena, algo que ele não sentia havia anos. Quando Rebeca se virou e o viu, ficou vermelha. Desculpe, senhor. Eu não sabia que o senhor tinha chegado. Não precisa se desculpar. A música era bonita. Ela sorriu, constrangida. Minha mãe costumava cantar isso. Eu costumava? Ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Giovanni sentiu algo apertar no peito. Sinto muito. Obrigada. Já faz tempo. Ela voltou ao trabalho, mas o clima tinha mudado. Havia algo de íntimo naquela conversa. Algo que ultrapassava a barreira de patrão e empregada. Giovanni entrou em casa e, dessa vez, não conseguiu mais ignorar o que estava sentindo. Rebeca Lima não era apenas mais uma funcionária. Ela era a única pessoa que tornava aquela casa um lugar onde ele queria estar. Os dias começaram a ter uma rotina diferente. Não planejada, não forçada, apenas natural.
Giovanni passou a chegar mais cedo em casa, sempre com uma desculpa pronta. Reunião cancelada, trânsito mais leve, cansaço. Mas a verdade era outra. Ele queria estar lá quando Rebeca ainda estivesse. Numa terça-feira chuvosa, Giovanni chegou encharcado. Tinha esquecido o guarda-chuva no carro e a chuva pesada de São Paulo não perdoava. Entrou pela porta da cozinha, pingando água pelo chão que Rebeca tinha acabado de limpar. Desculpe, ele disse, tirando o paletó molhado. Rebeca levantou os olhos da pia e quase sorriu. O senhor parece um menino que voltou de jogar bola na chuva. Giovanni parou, olhou para ela. Era a primeira vez que Rebeca fazia um comentário assim, informal, quase íntimo. Eu jogava bola na chuva quando era criança. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Imaginei, ela disse, pegando uma toalha limpa e estendendo para ele. O senhor tem cara de quem já foi menos sério. Ele pegou a toalha, mas ficou parado ali, olhando para ela. Você acha que eu sou sério demais? Rebeca hesitou. Depois respondeu com cuidado. Acho que o senhor esqueceu de ser leve. As palavras ficaram suspensas no ar. Giovanni não soube o que dizer, porque ela tinha razão. Vou fazer um café, Rebeca disse, quebrando o silêncio. O senhor está gelado. Você não precisa. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Giovanni subiu para trocar de roupa. Quando voltou, havia uma xícara de chá quente na mesa da sala, ao lado de uma manta que ele nem sabia que existia na casa. Rebeca estava terminando de secar o chão. Obrigado, ele disse, pegando a xícara. De nada, senhor. Giovanni. Ela parou de passar o pano e olhou para ele. Por favor, ele insistiu. Só quando estivermos sozinhos. Me chame de Giovanni. Rebeca respirou fundo. Depois concordou, um pouco sem jeito. Está bem, Giovanni. O nome soou diferente na voz dela. Mais suave, mais real. Ele tomou o chá em silêncio, enquanto Rebeca terminava o trabalho. Mas algo tinha mudado. Uma barreira tinha caído. Na semana seguinte, as conversas aumentaram. Pequenas, mas constantes. Giovanni começou a perguntar sobre o dia dela. Rebeca começou a responder com mais do que monossílabos. Como foi o caminho até aqui hoje? Ele perguntou numa manhã. O ônibus atrasou. Mas deu tempo. Você mora longe? Na Zona Leste, leva quase 2 horas. Giovanni parou de mexer no celular. 2 horas? Todo dia? Todo dia, ela confirmou sem drama. Mas eu gosto de trabalhar aqui. Compensa. Por quê? Rebeca pensou antes de responder. Porque aqui é tranquilo. O senhor não me trata mal. Não grita. Não exige coisas absurdas. E a casa é bonita. Silenciosa. É diferente de onde eu moro. Giovanni sentiu algo estranho. Culpa? Vergonha? Ele nunca tinha pensado na vida dela fora dali. Você mora com alguém? Ele perguntou, tentando parecer casual. Sozinha. Tenho uma amiga que mora perto. Lúcia. Ela me ajuda quando preciso. Família? Não tenho mais. A resposta foi simples, mas carregada. Giovanni não insistiu. Naquela noite, choveu novamente. Forte, violenta, como só chove em São Paulo. Giovanni estava no escritório quando ouviu o barulho da tempestade lá fora. Olhou para o relógio. 9 da noite. Rebeca já deveria ter ido embora. Ele desceu e encontrou a casa vazia. Mas o guarda-chuva dela ainda estava no canto da cozinha. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro. Encontrou Rebeca no ponto de ônibus, encharcada, esperando um ônibus que claramente não ia passar tão cedo. Ela estava abraçada a si mesma, tremendo de frio. Giovanni parou o carro ao lado dela e abriu a janela. Entre! Rebeca olhou para ele surpresa. Senhor, Entre, Rebeca. Você vai ficar doente. Ela hesitou, mas a chuva estava implacável. Entrou no carro, pingando água no banco de couro. Desculpe, ela disse, tentando se encolher. Não se desculpe. O caminho até a Zona Leste foi silencioso. Giovanni dirigia concentrado, mas sentia a presença dela ao lado. O perfume suave que ela usava,
o jeito como ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. Quando chegaram na frente da casa dela, Rebeca se virou para ele. Obrigada. O senhor não precisava. Eu sei, mas eu quis. Ela abriu a porta, mas antes de sair, olhou para ele novamente. Giovanni? Sim, obrigada. De verdade. Ele apenas fez que sim com a cabeça. Ela saiu e correu até a porta da casa pequena, simples, mas bem cuidada. Giovanni ficou ali, vendo a luz acender lá dentro. Esperou até ter certeza de que ela estava segura. Só então voltou para casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando na forma como Rebeca tinha dito seu nome, no jeito como ela tinha olhado para ele no carro, no silêncio confortável que existia entre eles. Algo estava mudando, e ele não sabia se conseguia controlar. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou. Giovanni começou a deixar o café esfriar só para ter mais tempo de conversar com ela pela manhã. Rebeca começou a demorar um pouco mais para arrumar a sala quando ele estava em casa. Não era planejado, não era calculado, apenas acontecia. Numa sexta-feira à noite, Giovanni chegou exausto. Reunião difícil, problemas com um contrato, dor de cabeça latejando. Rebeca percebeu imediatamente. O senhor está bem? Ela perguntou preocupada. Só cansado. Vou fazer um café e tem comida pronta na geladeira. Obrigado, mas não quero comer agora. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele com firmeza. Você precisa comer. Estar cansado não é desculpa para não se cuidar. Giovanni levantou os olhos. Ela tinha dito você, não o senhor, e tinha falado com ele como se fosse igual, não uma funcionária, uma pessoa que se importava. Está bem, ele cedeu, quase sorrindo. Vou comer. Rebeca esquentou o jantar e colocou na mesa. Giovanni comeu em silêncio, mas sentiu algo diferente. Não estava sozinho. Não realmente. Quando terminou, ela estava lavando a louça. Ele se aproximou. Rebeca? Sim? Obrigado. Por cuidar. Ela se virou, as mãos ainda molhadas. Alguém precisa cuidar de você, Giovanni. O jeito como ela disse isso, o olhar, a sinceridade. Algo dentro dele se quebrou. E foi naquele momento que Giovanni soube. Ele não estava apenas sentindo falta da companhia dela. Ele estava sentindo falta dela. Pietra de Albuquerque tinha o hábito de aparecer sem avisar. Dizia que era para ver como o filho estava, mas na verdade era para ter certeza de que tudo continuava sob controle. Seu controle. Naquela quinta-feira de manhã, ela entrou pela porta principal com a elegância de sempre. 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, postura ereta, roupas caras, mas discretas. Pietra não precisava gritar para ser notada. Sua presença bastava. Giovanni? Ela chamou, atravessando a sala. Rebeca estava limpando a estante quando ouviu a voz. Virou-se imediatamente. Bom dia, senhora de Albuquerque. Pietra parou. Olhou para Rebeca de cima a baixo. Não com desprezo, com análise, como quem avalia um objeto novo na decoração. Bom dia, ela respondeu, educada. Você é nova aqui? Trabalho aqui há 6 meses, senhora. 6 meses? Pietra ergueu uma sobrancelha. Engraçado. Giovanni nunca mencionou. Rebeca não respondeu. Apenas voltou ao trabalho, tentando se manter invisível. Mas Pietra não tirou os olhos dela. Como é seu nome? Rebeca, senhora. Rebeca Lima. Rebeca. Pietra repetiu como se estivesse gravando. E você gosta de trabalhar aqui? Sim, senhora. Muito. Meu filho trata bem os funcionários? Trata, sim. Pietra deu um sorriso forçado. Que bom. Giovanni sempre foi educado, às vezes educado demais. Antes que Rebeca pudesse responder, Giovanni desceu as escadas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim ver meu filho. Ainda posso? Giovanni respirou fundo. Conhecia aquele tom. Doce por fora, controlador por dentro. Claro que pode. Só queria saber se vinha. Se eu avisasse, você inventaria uma desculpa para não estar. Pietra respondeu, beijando o rosto dele.
Vamos tomar café? Precisamos conversar. Giovanni olhou para Rebeca rapidamente. Ela entendeu o sinal e saiu da sala. Mas Pietra não deixou passar despercebido. Ela parece muito atenciosa. Pietra comentou sentando-se no sofá. Ela é uma ótima profissional. Tenho certeza que sim. Mas você sabe como as pessoas podem interpretar certas proximidades. Giovanni travou. Que proximidades? Pietra pegou a xícara de café que Rebeca tinha deixado preparada. Giovanni, você mora sozinho. Ela trabalha aqui todos os dias. As pessoas falam. Que pessoas, mãe? Todo mundo fala, filho, principalmente quando envolve um homem solteiro, rico e uma funcionária jovem. Giovanni sentiu a raiva subir. Não tem nada acontecendo aqui. Eu não disse que tem. Só estou alertando você para ter cuidado. Funcionários às vezes se iludem, principalmente quando o patrão é gentil demais. Gentil demais. Pietra suspirou, colocando a xícara na mesa. Você entendeu o que eu quis dizer. Mantenha as coisas profissionais. É melhor para todos. Giovanni não respondeu, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Depois que Pietra foi embora, ele ficou mais distante. Respondia com monossílabos. Evitava ficar sozinho na mesma sala que Rebeca. Chegava tarde, saía cedo. Rebeca percebeu a mudança. Claro que percebeu, mas não perguntou. Não era o lugar dela perguntar. Uma semana depois, Pietra voltou. Dessa vez, Giovanni não estava em casa. Rebeca estava na cozinha quando ouviu a campainha. Abriu a porta e encontrou Pietra, sorrindo. Boa tarde, Rebeca. Giovanni está? Não, senhora. Ele saiu para uma reunião. Que pena. Eu queria conversar com ele, mas talvez seja melhor assim. Posso entrar? Rebeca hesitou, mas não podia negar. Abriu a porta e Pietra entrou como se fosse dona da casa. Porque de certa forma era. Sente-se, Rebeca. Preciso conversar com você. O coração de Rebeca acelerou. Mas ela se sentou, mantendo a postura ereta. Vou ser direta porque respeito seu tempo. Pietra começou com aquela educação afiada. Giovanni é um homem bom, mas ele também é vulnerável. Desde que o pai faleceu, ele se fechou. E pessoas vulneráveis às vezes criam laços inadequados. Rebeca engoliu seco, mas não desviou o olhar. Eu não entendi, senhora. Entendeu, sim. Eu percebi a forma como você olha para ele e a forma como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Rebeca sentiu o rosto esquentar. Eu só faço meu trabalho, senhora. Eu sei, e faz muito bem, mas Giovanni precisa de alguém do nível social dele, alguém que entenda o mundo em que ele vive, alguém que possa estar ao lado dele em reuniões, jantares, eventos. Você entende o que estou dizendo? Rebeca entendeu perfeitamente. Estava sendo colocada no lugar dela, com educação, com cuidado, mas estava. Entendo, senhora. Ótimo, porque eu não quero que você se iluda. E não quero que Giovanni se iluda também. Ele pode ser gentil, pode ser atencioso, mas isso não muda o fato de que vocês vivem em mundos diferentes. E tentar misturar esses mundos só vai trazer sofrimento para os dois. Rebeca ficou quieta. O que ela poderia dizer? Que estava apaixonada por Giovanni, que passava as noites pensando nele, que cada conversa, cada olhar, cada silêncio compartilhado significava mais do que qualquer palavra? Não, ela não podia dizer nada disso. Eu não vou interferir na vida dele, senhora, Rebeca disse, a voz firme, apesar do coração partido. Pode ficar tranquila. Pietra sorriu. Aquele sorriso que não era maldade pura, mas algo pior, compaixão falsa. Obrigada por entender, querida. Você é uma moça inteligente, tenho certeza de que vai fazer a escolha certa. Quando Pietra saiu, Rebeca ficou sentada na sala vazia. As palavras se repetiam na cabeça dela. Mundos diferentes, ilusão, escolha certa. E foi ali que Rebeca tomou uma decisão. Ela não ia esperar para ser humilhada, não ia esperar para ver Giovanni escolher o mundo dele. Não ia dar a Pietra a satisfação de vê-la quebrada. Ela ia sair antes que isso acontecesse.
Naquela noite, Rebeca escreveu uma carta simples, avisando que ia deixar o trabalho, agradecendo pela oportunidade, sem explicações, sem dramas. Colocou a carta em cima da mesa da cozinha, arrumou a casa pela última vez. Cada objeto no lugar, cada detalhe perfeito. Como sempre fez. Quando saiu pela porta, não olhou para trás. Giovanni chegou em casa naquela noite às 10h30, cansado, irritado com uma reunião que se estendeu mais do que devia. Trânsito pesado, chuva fina, mais um dia igual aos outros. Ou deveria ser. Entrou pela cozinha como sempre fazia e viu a carta em cima da mesa, letra delicada, envelope simples, seu nome escrito na frente. Abriu devagar, sem entender. Leu uma vez. Depois, leu de novo. E de novo. Rebeca estava pedindo demissão, sem aviso prévio, sem explicação real, apenas agradecimentos formais e um "não posso mais continuar". Giovanni sentou na cadeira segurando o papel. Tentou processar. Ela ia embora? Por quê? Sem nem falar com ele? Pegou o celular. Ligou. Caixa postal. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Sem resposta. Passou a noite inteira acordado, olhando para aquela carta. Na manhã seguinte, tentou de novo. E de novo. E de novo. Quando finalmente desistiu, já eram 3 da tarde. Ele estava sentado na sala vazia, a casa limpa, organizada, perfeita, mas vazia. Foi então que Pietra apareceu. Giovanni, filho, o que aconteceu? Você parece péssimo. Ele olhou para a mãe, e algo naquele olhar a fez parar. O que você fez? Pietra piscou, confusa. Como assim? Rebeca pediu demissão, do nada, sem explicação. O que você fez, mãe? Pietra suspirou, sentando-se ao lado dele. Eu conversei com ela, só isso. Sobre o quê? Sobre a realidade, Giovanni. Sobre o fato de que vocês dois estavam criando uma situação complicada. Giovanni se levantou, a raiva tomando conta. Complicada? Complicada para quem? Para você, para ela, para todos. Giovanni, você é um homem rico, bem-sucedido. Ela é uma faxineira. O que você acha que as pessoas iam dizer? Eu não ligo para o que as pessoas dizem, mas deveria. Você tem um nome a zelar, uma reputação, negócios. Você não pode simplesmente se envolver com uma funcionária e achar que isso não vai ter consequências. Giovanni olhou para a mãe como se a visse de verdade apenas agora. Você a mandou embora. Eu não mandei. Eu apenas abri os olhos dela para a realidade. Foi ela quem decidiu sair, e foi a decisão certa. Certa para quem? Para os dois. Giovanni, ela ia se iludir. Ia achar que vocês tinham futuro, e você sabe que não tem. Como você sabe o que eu sei ou deixo de saber? Pietra se levantou, tentando tocar o braço dele, mas Giovanni se afastou. Filho, eu fiz isso por você. Não, você fez isso por você, para manter o controle. Para garantir que eu continuasse sendo exatamente o que você quer que eu seja. Isso não é verdade. É sim. Sempre foi. Desde que o pai faleceu, você me trata como se eu fosse uma extensão dele. Como se eu tivesse que viver a vida que ele viveu. Mas eu não sou ele, mãe. E eu não quero ser. Pietra ficou pálida. Giovanni, saia, por favor. Filho, eu só queria proteger você. Saia. Pietra saiu. Pela primeira vez na vida, Giovanni tinha gritado com ela. E ela tinha obedecido. Mas a vitória não trouxe alívio. Trouxe mais vazio. Nos dias seguintes, Giovanni tentou encontrar Rebeca. Foi até o endereço que tinha no cadastro dela. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Perguntou para os vizinhos. Disseram que ela tinha saído cedo. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Até que uma senhora idosa que morava ao lado se aproximou dele. Você está procurando a Rebeca? Sim. A senhora sabe onde ela está? Ela foi para a casa de uma amiga, na Zona Sul. Disse que precisava de um tempo. A senhora sabe o endereço? Não, moço, mas sei que a amiga se chama Lúcia. Trabalha numa lavanderia perto do metrô. Talvez ela saiba.
Giovanni agradeceu e saiu correndo. Encontrou a lavanderia. Encontrou Lúcia, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar desconfiado. Você é o patrão dela? Era. Onde ela está? Por que você quer saber? Porque preciso falar com ela. Ela não quer falar com você. Giovanni respirou fundo. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. Lúcia cruzou os braços. Você sabe que ela está grávida? O mundo parou. Giovanni ficou parado ali, as palavras ecoando na cabeça dele. Grávida. Rebeca estava grávida. De quanto tempo? Ele conseguiu perguntar. 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Giovanni fez as contas rapidamente, à noite da chuva, quando ela ficou até tarde. Quando eles conversaram por horas. Quando o café esfriou e nenhum dos dois notou. Quando algo aconteceu que não deveria ter acontecido. O bebê é meu? Lúcia olhou para ele com algo entre raiva e pena. Rebeca não quer nada de você. Ela vai criar o bebê sozinha. Então faça um favor para ela e suma. Eu não posso fazer isso. Pode sim. É só ir embora. E onde ela está? Não vou te falar. Giovanni sentiu o desespero crescer. Por favor, eu preciso falar com ela. Preciso saber se está tudo bem. Preciso o quê? Oferecer dinheiro? Resolver a situação? Fazer o que a sua mãe mandou? Não. Eu preciso pedir desculpas. Preciso assumir a responsabilidade. Preciso estar presente. Lúcia olhou para ele por um longo momento, tentando decidir se ele estava falando a verdade ou apenas dizendo o que ela queria ouvir. Ela está na minha casa. Zona Sul. Mas se você for lá e magoar ela de novo, eu juro que vou atrás de você. Giovanni concordou. Lúcia deu o endereço. E Giovanni saiu correndo. Rebeca estava sentada na pequena sala da casa de Lúcia quando ouviu a campainha. Levantou-se devagar. A barriga ainda não estava grande, mas o cansaço já era constante. Abriu a porta. E lá estava ele, Giovanni, com os olhos vermelhos, roupa amarrotada, cabelo bagunçado. Nada do homem controlado que ela conhecia. Rebeca. Ela tentou fechar a porta. Ele segurou. Por favor, só 5 minutos. Não tenho nada para falar com você. Mas eu tenho. Sobre o bebê. Rebeca congelou. Como você... Lúcia me contou. Por favor, me deixe entrar. Rebeca olhou para trás. Lúcia tinha saído para trabalhar. Ela estava sozinha. Podia mandar ele embora. Podia fechar a porta na cara dele e nunca mais ver. Mas ela abriu a porta. Giovanni entrou. Olhou ao redor. Casa simples, limpa, acolhedora. Você está bem? Ele perguntou. Estou. E o bebê? Também está? Giovanni respirou fundo. Por que você não me contou? Rebeca olhou para ele com aquela calma que sempre teve. Porque não é problema seu. Como não é problema meu? É meu filho. É meu filho. Você só contribuiu com metade da genética. As palavras doeram, mais do que qualquer grito. Rebeca, eu sei que errei. Sei que minha mãe errou. Sei que tudo isso é culpa minha. Mas não pode me tirar o direito de ser pai. Direito? Você quer falar de direito? Onde você estava quando eu descobri que estava grávida? Onde você estava quando eu chorei sozinha no banheiro? Onde você estava quando sua mãe me disse que eu não era boa o suficiente para você? Giovanni abaixou a cabeça. Eu não sabia. Se soubesse o quê? Teria feito o quê? Me oferecido dinheiro? Um apartamento? Uma pensão? Eu não quero nada disso, Giovanni. Eu não quero ser seu problema para resolver. Você não é um problema. Nunca foi. Então o que eu era? Uma distração? Uma companhia conveniente? Alguém para aquecer sua casa vazia? Não! Você é... Ele parou, porque não sabia terminar a frase. O que Rebeca era para ele? Importante, essencial, única. Mas ele tinha demorado demais para perceber. Vá embora agora, Rebeca disse, a voz firme. E não quero que você me procure de novo. Vou criar meu filho sozinha. Como sempre fiz tudo na minha vida. Nosso filho, meu filho. Você teve a chance de ser parte da minha vida.
e deixou sua mãe decidir por você. Então agora vive com essa escolha. Giovanni sentiu as lágrimas queimarem. Rebeca, por favor. Sai, Giovanni. Ele não se moveu. Eu disse para sair. Ele saiu. Porque não tinha escolha. Porque ela tinha razão. Porque ele tinha perdido ela antes mesmo de perceber que a tinha. Nos meses seguintes, Giovanni tentou várias vezes. Mandou mensagens, ligou, enviou flores, dinheiro, ofertas de ajuda. Rebeca ignorou tudo. A barriga cresceu, a gravidez avançou e Giovanni ficou do lado de fora, olhando pela janela de uma vida que não era mais dele. Até que um dia, 6 meses depois, ele recebeu uma mensagem de Lúcia. Rebeca entrou em trabalho de parto. Vai ter o bebê hoje. Pensei que você devia saber. Giovanni não pensou 2 vezes. Pegou o carro e foi para o hospital. Maternidade pública. Zona Leste. Corredor cheio. Famílias esperando. Choro de bebês. Calor sufocante. Ele ficou ali, esperando, sem saber se podia entrar, sem saber se devia, até que uma enfermeira saiu. Rebeca Lima? Giovanni se levantou. Como ela está? E o senhor é o pai da criança. A enfermeira olhou para ele, para o terno caro, para o relógio de luxo, para o descompasso entre ele e aquele lugar. Ela teve um menino. Ambos estão bem, mas ela pediu para não deixar ninguém entrar. Giovanni sentiu o peito apertar. Eu posso ao menos saber o nome dele. A enfermeira hesitou. Depois respondeu. Benjamin. Ela chamou ele de Benjamin. Giovanni repetiu o nome baixinho. Benjamin. Seu filho tinha nome, e ele não tinha estado lá para conhecer. Ficou ali, no corredor por horas, vendo famílias entrarem e saírem, vendo pais felizes com seus bebês, vendo avós emocionados. Ele era um estranho ali, em todos os sentidos. Quando finalmente saiu, já era madrugada. São Paulo dormia. As ruas estavam vazias. Giovanni entrou no carro e chorou. Pela primeira vez em anos ele chorou. Porque tinha perdido tudo. Porque tinha sido covarde. Porque tinha deixado o medo controlar suas escolhas. E agora era tarde demais. Giovanni voltou para a mansão vazia. Entrou devagar, como se a casa pudesse desmoronar a qualquer momento. Tudo estava no lugar, limpo, organizado, perfeito. Mas não era mais casa, era apenas um espaço grande demais para um homem sozinho. Ele subiu para o quarto, sentou na cama, olhou ao redor, as paredes brancas, os móveis minimalistas, o silêncio opressor. Pegou o celular, abriu a galeria. Não tinha nenhuma foto de Rebeca. Nunca tinha tirado. Porque na cabeça dele ela sempre estaria ali. Sempre disponível. Sempre presente. Mas ela não estava. Nos dias seguintes, Giovanni tentou voltar à rotina. Reuniões, contratos, decisões. Mas tudo parecia sem sentido. Ele fechava negócios milionários e sentia vazio. Assinava papéis importantes e não sentia nada. A casa continuava funcionando. Uma nova funcionária tinha sido contratada, eficiente, pontual, educada. Mas não era Rebeca. O café tinha gosto errado. As cortinas estavam abertas no ângulo errado. Não havia flores na entrada. A casa estava limpa, mas fria, como sempre foi antes dela. Giovanni começou a chegar tarde, muito tarde. Às vezes nem voltava. Dormia no escritório, em hotéis. Qualquer lugar que não fosse aquela mansão vazia. Pietra tentou conversar com ele várias vezes. Ele ignorava. Desligava o telefone. Não respondia mensagens. Até que ela apareceu no escritório dele. Invadiu a sala sem avisar. Trancou a porta. Chega, Giovanni. Vamos conversar. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Não tenho nada para falar com você. Tem sim. Você está se matando aos poucos. Não dorme, não come, mal fala. Isso precisa parar. Por quê? Você não consegue ver o filho perfeito que criou desmoronando? Pietra sentou na cadeira em frente a ele. Eu errei. Está bem? Eu admito. Eu não devia ter interferido.
Giovanni finalmente olhou para ela. Você não errou. Você destruiu. Destruiu a única coisa boa que eu tinha na vida. Giovanni, não, você vai me escutar agora. Você acha que sabe o que é melhor para mim, que sabe como eu devo viver, com quem eu devo me relacionar, o que eu devo sentir. Mas você não sabe, você não tem ideia. Eu só queria te proteger. De quê? De ser feliz? De ter alguém que realmente se importava comigo? De construir uma família de verdade? Ela era uma faxineira, Giovanni. E daí? Ela era uma pessoa incrível, gentil, verdadeira. Ela me enxergava de verdade. Não o empresário, não o herdeiro, não o sobrenome. Ela via o Giovanni. E eu joguei isso fora porque fui covarde demais para te enfrentar. Pietra ficou em silêncio. As palavras doíam, porque eram verdade. Onde ela está agora? Pietra perguntou baixinho. Morando numa casa simples na Zona Leste, cuidando sozinha do meu filho, do nosso filho, do seu neto, Benjamin. Ele tem 1 mês agora. E eu não conheço, não segurei, não vi nascer, porque eu fui covarde. Então vai atrás dela. Ela não quer me ver. Insiste. Eu não tenho esse direito. Tem sim. Você é o pai. Giovanni soltou uma risada amarga. Pai? Eu não sou pai. Sou apenas o cara que deixou ela sozinha. O cara que escolheu a opinião da mãe em vez da mulher que amava. Pietra levantou. Caminhou até ele. Colocou a mão no ombro do filho. Então muda isso. Vai lá. Humilha-se se for preciso. Mostra para ela que você mudou. Que aprendeu. Que está disposto a ser o homem que ela merece. Giovanni olhou para a mãe. Pela primeira vez em meses, viu sinceridade ali. E se for tarde demais? Então pelo menos você tentou. Naquela noite, Giovanni foi até a casa de Rebeca. Ficou do lado de fora. Viu a luz acesa. Ouviu o choro de um bebê. Seu filho. Quase bateu na porta, mas não teve coragem. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre ficava ali, olhando, esperando, sem ter coragem de entrar. Até que numa tarde de sábado, Rebeca saiu com Benjamin no colo. Ia até a farmácia. Giovanni estava encostado no carro dele. Ela parou quando o viu. O que você está fazendo aqui? Eu só queria ver vocês, ver se estão bem. Rebeca ajeitou o bebê no colo. Estamos bem, agora sai daqui. Rebeca, por favor, me deixa conhecer ele. Não, eu sou o pai dele. Você é um estranho, para mim e para ele. As palavras eram dolorosas. Eu sei que errei, sei que te magoei, sei que não mereço perdão, mas pelo menos me dá a chance de ser pai, de estar presente, de ajudar. Ajudar como? Com dinheiro? Com presentes? Com visitas, às vezes, quando você tiver tempo entre as reuniões? Não. Com presença, com tempo, com dedicação. Rebeca, eu larguei tudo. A empresa, as reuniões, os negócios. Nada disso importa mais. Só vocês importam. Rebeca olhou para ele. Realmente olhou. Viu o cansaço nos olhos dele. A barba por fazer. A roupa amarrotada. Você está mentindo. Não estou, juro. Eu mudei, Rebeca, ou pelo menos estou tentando mudar. E eu sei que não é o suficiente. Sei que vou precisar provar todos os dias. Mas me dá essa chance, por favor. Benjamin começou a chorar. Rebeca o embalou suavemente. Eu preciso ir. Ele está com fome. Posso ir com você? Não. Posso esperar aqui? Giovanni, eu vou esperar de qualquer jeito. Rebeca suspirou, cansada, exausta. Sem forças para brigar. Faz o que você quiser, mas não entre na minha casa. Não agora. Giovanni concordou, e ali ficou, esperando, no calor, na chuva, no frio, esperando pelo direito de ser pai. 2 semanas se passaram. Giovanni estava ali todos os dias, esperando do lado de fora, sem forçar, sem invadir, apenas presente. Lúcia, que visitava Rebeca regularmente, foi a primeira a falar. Ele ainda está lá fora? Está. Há quantos dias? 14. Lúcia olhou pela janela. Giovanni estava sentado no meio-fio, olhando para o nada. Ele está dormindo no carro?
Parece que sim. Rebeca, você precisa decidir o que vai fazer com ele. Isso não é saudável, nem para você, nem para ele. Eu não pedi para ele ficar. Eu sei, mas ele está, e pelo jeito não vai embora tão cedo. Rebeca olhou para Benjamin dormindo no berço improvisado. Eu não confio nele, Lúcia, não depois de tudo. Eu entendo, mas ele está tentando, e isso tem que contar alguma coisa. Naquela tarde, Rebeca saiu. Caminhou até onde Giovanni estava. Ele levantou imediatamente. Você precisa ir para casa. Essa é minha casa agora. Não seja ridículo. Não estou sendo. Rebeca, eu não vou embora. Não até você me dar uma chance de provar que mudei. E como você vai provar? Ficando aqui no meio da rua feito um cachorro abandonado? Se for preciso, sim. Rebeca cruzou os braços. Eles ficaram ali, se encarando. 2 mundos diferentes. 2 realidades opostas. Entra, Rebeca disse de repente. Giovanni piscou surpreso. O quê? Entra, mas só porque você está fedendo e os vizinhos estão começando a falar. Ele entrou, devagar, respeitando cada espaço. A casa era pequena, simples, mas tinha algo que a mansão dele nunca teve. Vida. Benjamin estava acordado, olhando para o teto. Giovanni parou ao lado do berço. Olhou para aquele ser pequeno, perfeito, seu filho. Posso pegar ele? Ele perguntou, a voz tremendo. Rebeca hesitou, depois concordou. Giovanni pegou Benjamin com cuidado, como se fosse vidro. O bebê abriu os olhos, olhou para ele, e Giovanni sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Amor puro, incondicional, devastador. Oi, Benjamin, ele sussurrou. Eu sou seu pai, e eu sinto muito por não ter estado aqui desde o começo. Mas eu prometo que vou estar agora, para sempre. Rebeca virou o rosto. Não queria que Giovanni visse as lágrimas. Você pode tomar um banho, ela disse, a voz controlada, e comer alguma coisa. Depois você vai embora. Obrigado. Giovanni tomou banho. Comeu o pouco que Rebeca ofereceu. Ficou ali, segurando Benjamin, até o bebê dormir. Quando foi embora, já era noite. Mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que num dia, Rebeca fez uma pergunta. Por que você está fazendo isso? Giovanni olhou para ela, para aquela mulher que tinha mudado toda a vida dele sem nem tentar. Porque eu amo você, e porque eu amo nosso filho, e porque eu não vou desistir de vocês. Nunca mais. Rebeca sentiu o peito apertar. Você não me ama, Giovanni. Você ama a ideia de mim, a faxineira que cuidava da sua casa, a mulher simples que te fazia sentir melhor. Não, eu amo a Rebeca que canta baixinho quando está sozinha. Eu amo a mulher que traz flores para casa, porque acredita que lugares precisam de cor. Eu amo a pessoa que me olhou de verdade quando ninguém mais olhava. Eu amo você, Rebeca. Toda você. Ela fechou os olhos. Eu não posso acreditar em você. Não de novo. Então não acredita. Apenas me deixa provar. Todos os dias. Até você acreditar. E foi assim que as coisas mudaram. Devagar. Sem promessas grandes. Apenas ações pequenas. Constantes. Giovanni aprendeu a trocar fraldas. A fazer mamadeira. A acordar de madrugada quando Benjamin chorava. Ele não reclamava. Não pedia reconhecimento, apenas fazia. Rebeca observava, testava, esperava ele falhar, mas ele não falhava. E aos poucos, a raiva começou a dar lugar a outra coisa. Não perdão, ainda não, mas a possibilidade dele. 3 meses se passaram. Giovanni estava presente todos os dias, levava comida, ajudava com Benjamin, consertava coisas quebradas na casa, pagava contas sem alarde. Rebeca aceitava a ajuda, mas mantinha distância. Giovanni nunca ficava tarde, nunca forçava a intimidade, nunca cobrava nada, até aquela noite de sexta-feira. Giovanni tinha passado o dia todo com Benjamin, enquanto Rebeca trabalhava numa casa nova que tinha conseguido. Quando ela voltou, estava exausta. Como ele foi hoje? Ela perguntou, largando a bolsa. Ótimo. Comeu bem. Dormiu 2 vezes. Está dormindo agora.
Rebeca sorriu, cansada. Obrigada. De nada. Giovanni pegou as chaves do carro, mas ficou parado ali, olhando ao redor, para aquela casa pequena, para a simplicidade, para a vida real que acontecia dentro daquelas paredes. Rebeca? Sim? Ele respirou fundo, olhou para ela e fez a pergunta que mudaria tudo. Eu posso dormir aqui só hoje? Rebeca parou, olhou para ele surpresa. O quê? Eu posso dormir aqui? Não na sua cama, não perto de você, só no sofá, só hoje. Por quê? Giovanni hesitou, depois respondeu com a verdade. Porque eu não quero voltar para aquela casa vazia. Porque eu quero acordar e estar perto do meu filho. Porque eu quero sentir o que é ter uma família. Mesmo que seja só por uma noite, mesmo que seja no sofá, mesmo que seja desconfortável, eu só quero estar aqui, com vocês. Rebeca ficou em silêncio. Aquilo não era pedido de conforto, era pedido de humilhação voluntária. Ele estava se colocando vulnerável, de verdade. O sofá é pequeno, ela disse baixinho. Eu sei, e velho, não importa. E você vai ter que acordar quando Benjamin chorar. Eu quero acordar. Rebeca olhou para ele por um longo momento, tentando encontrar a mentira, o interesse escondido, a manipulação, mas só viu sinceridade. Está bem, só hoje. Giovanni sorriu. Não um sorriso vitorioso, um sorriso de gratidão pura. Obrigado. Rebeca pegou um cobertor velho e um travesseiro fino. Giovanni aceitou como se fossem feitos de ouro. Deitou no sofá pequeno, seus pés ficaram para fora. As costas reclamaram imediatamente, mas ele estava em paz. Rebeca apagou as luzes. Foi para o quarto com Benjamin. Fechou a porta, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando no homem ali fora, no empresário milionário dormindo num sofá velho, no homem que tinha tudo, pedindo para passar uma noite no sofá de uma casa simples. Na madrugada, Benjamin acordou chorando. Rebeca começou a levantar, mas antes que chegasse até ele, ouviu passos. Giovanni já estava lá, pegando o bebê, embalando, cantarolando baixinho uma música que ela nem sabia que ele conhecia. Ela ficou ali, deitada, fingindo dormir, observando. E foi ali que algo dentro dela começou a mudar. Na manhã seguinte, Giovanni acordou com dores nas costas, mas feliz. Bom dia, Rebeca disse, segurando Benjamin. Bom dia. Café? Eu aceito. Eles tomaram café juntos, em silêncio. Mas um silêncio confortável. Quando Giovanni foi embora, Rebeca ficou parada na porta, vendo ele entrar no carro, vendo ele acenar para ela antes de partir e percebendo que talvez, apenas talvez, ele tivesse mudado de verdade. Naquela noite, ele voltou, com roupas limpas, comida e a mesma pergunta. Eu posso dormir aqui só hoje? Rebeca sorriu de leve. Só hoje. E o só hoje virou costume. Todas as noites, sempre no sofá, sempre desconfortável, sempre feliz. Até que numa noite, depois de um mês, Rebeca falou. Giovanni, sim? Você pode dormir no quarto hoje. Ele levantou a cabeça do sofá surpreso. No quarto, tem uma cama de solteiro extra. No canto. Seu pescoço não aguenta mais esse sofá. Giovanni sorriu. Obrigado. E assim, devagar, ele foi entrando na vida dela. Não por imposição, por convite. Giovanni mudou mesmo, e Rebeca foi percebendo aos poucos. Não nas palavras, mas nas ações diárias que se repetiam sem falhar. Ele levantava de madrugada para cuidar de Benjamin, trocava fraldas sem reclamar, fazia compras no mercado, limpava a casa, cozinhava refeições simples que ela ensinava. E mais importante, ele escutava de verdade. Quando Rebeca dizia não, ele respeitava. Quando ela pedia espaço, ele dava. Quando ela precisava de ajuda, ele oferecia sem esperar nada em troca, sem cobrar, sem fazer cara feia. Apenas ajudava. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e Giovanni continuava ali, no sofá, acordando com dores, mas feliz,
Numa manhã de terça-feira, Rebeca acordou antes de Benjamim. Saiu do quarto e encontrou Giovanni já acordado, preparando café. "Bom dia", ele disse sorrindo. "Você não precisava fazer isso." "Eu sei, mas queria. Você trabalhou até tarde ontem. Deixa eu cuidar do café hoje." Rebeca sentou à mesa. Observou ele se movendo pela cozinha. Não com a elegância de quem sempre teve tudo, mas com o cuidado de quem estava aprendendo a valorizar cada gesto. "Giovanni?" "Sim." "Por que você continua aqui?" Ele parou, virou-se para ela. "Porque aqui é onde eu quero estar. Porque vocês são minha família. Porque pela primeira vez na vida eu entendo o que significa pertencer a algum lugar." Benjamim começou a chorar. Giovanni foi até o quarto antes mesmo que Rebeca se levantasse. Ela ouviu a voz dele, suave, cantarolando para o bebê, e sentiu algo mudando dentro dela. Não perdão ainda, mas o começo dele. Naquela tarde, Pietra ligou. Giovanni atendeu enquanto trocava a fralda de Benjamim. "Oi, mãe. Giovanni, eu preciso conversar com você." "Sobre o quê?" "Sobre a Rebeca, sobre o Benjamim, sobre tudo." Giovanni respirou fundo. "Mãe, eu estou construindo uma família, e se você não respeitar isso, você vai ficar de fora." "Eu sei, filho, por isso quero me desculpar. Com ela, pessoalmente." Giovanni parou. Não esperava por aquilo. "Você tem certeza?" "Tenho. Eu errei. Errei muito. E quero consertar. Não é comigo que você precisa falar. É com a Rebeca. Foi ela quem você magoou." "Eu sei. Por isso estou pedindo. Me deixa ir aí. Me deixa conversar com ela." Giovanni olhou para a Rebeca, que tinha ouvido tudo. Ela concordou com a cabeça devagar. "Pode vir, mas se você magoar ela de novo, eu não vou perdoar. Nunca mais." "Eu entendo." Pietra chegou no domingo. Trouxe flores simples, nada extravagante, nada que parecesse tentativa de comprar perdão. Bateu na porta. Rebeca atendeu. Ficaram frente a frente, 2 mundos, 2 mulheres, uma dor entre elas. "Rebeca, posso entrar?" "Pode." Pietra entrou, olhou ao redor, viu a simplicidade, viu o berço improvisado, viu Giovanni no chão brincando com Benjamim e viu algo que nunca tinha visto antes. Giovanni feliz, verdadeiramente feliz. "Eu vim pedir desculpas." Pietra começou, a voz firme, mas honesta. "Eu interferi onde não devia. Julguei você sem te conhecer. E quase destruí a família do meu filho por puro orgulho e medo." Rebeca cruzou os braços. Esperou. "Eu cresci num mundo onde tudo tinha regras, onde casamentos eram negócios, onde sentimentos vinham depois, e eu achei que estava protegendo meu filho. Mas na verdade estava prendendo ele na mesma prisão que eu vivi." Pietra olhou para Giovanni. "Você me ensinou algo, Rebeca. Me ensinou que amor não tem classe social, não tem etiqueta, não tem manual. Amor é escolha, é presença, é cuidado diário. E você deu isso para o meu filho quando ninguém mais conseguia." As lágrimas escorreram pelo rosto de Pietra. "Eu não espero que você me perdoe agora. Talvez nunca perdoe. Mas espero que me dê a chance de conhecer meu neto e de aprender com os meus erros. De ser uma avó melhor do que fui mãe." Rebeca ficou em silêncio por um longo momento. Giovanni não disse nada, apenas esperou. Era a decisão dela, só dela. "Pode ficar para o almoço." Rebeca disse finalmente. "Mas se tentar interferir de novo, se tentar controlar, se tentar me diminuir, você está fora. Para sempre." Pietra soltou o ar que estava segurando. "Obrigada. Eu prometo que não vou decepcionar você." "Não promete, só faz." Pietra sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Você tem razão. O almoço foi estranho no começo. Silêncios longos, conversas curtas, mas aos poucos algo mudou." Pietra segurou Benjamim pela primeira vez. O bebê olhou para ela com curiosidade. Pietra chorou. Lágrimas silenciosas de arrependimento e gratidão. "Ele é lindo." Ela sussurrou. "É."
Rebeca concordou. Ele tem os olhos do Giovanni. E a teimosia também, elas riram. Um riso baixo, mas verdadeiro. Giovanni observou tudo daquele momento. Sua mãe, a mulher que ele amava, seu filho, todos juntos. Não era perfeito, mas era real. Nos meses seguintes, Giovanni continuou provando. Todos os dias, sem falhar. Ele levava Rebeca ao médico. Pagava as contas sem fazer alarde. Nunca jogava o dinheiro na cara dela. Nunca usava o poder financeiro como arma. Estava presente em cada momento importante. No primeiro sorriso de Benjamin, na primeira vez que ele rolou sozinho, na primeira papa de fruta. E mais do que isso, ele estava presente nos momentos pequenos também. Nos cafés da manhã simples, nas noites cansadas depois de um dia difícil. Nos risos espontâneos, nos choros de cansaço. Rebeca foi abrindo o coração devagar, como uma flor que precisa de tempo para desabrochar, deixando ele entrar, não porque ele prometeu, mas porque ele provou. E uma noite, depois de colocar Benjamin para dormir, depois de 6 meses de sofá, de acordar com dores, de nunca reclamar, ela olhou para Giovanni. Você pode dormir na minha cama hoje. Giovanni parou o que estava fazendo. Olhou para ela sem acreditar no que ouvia. Rebeca, não é o que você está pensando, ela esclareceu rapidamente. É sobre confiar em você de novo, sobre dividir o espaço, sobre deixar você entrar de verdade na minha vida, sobre construir algo real, juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela tinha sentido falta sem saber. Eu adoraria. Giovanni dormiu ao lado dela naquela noite. Apenas dormiu, mas era tudo. Era o recomeço que ele tinha trabalhado tanto para merecer. E pela primeira vez em muito tempo, ambos dormiram em paz. Benjamin estava com 1 ano quando Rebeca finalmente disse as palavras que Giovanni esperava havia meses. Eles estavam no parque. O sol de outono batia suave nas árvores. Benjamin brincava na areia, tentando construir algo que só fazia sentido na mente dele. Giovanni observava o filho com aquele sorriso bobo de pai apaixonado. Rebeca olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tão distante e agora era tão presente, para o empresário que tinha virado pai dedicado, para o Giovanni que ela tinha conhecido por baixo de todas as camadas de controle. Eu te perdoo, ela disse, simples assim. Giovanni virou o rosto para ela, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que ouvia. O quê? Eu te perdoo, Giovanni, por tudo, pela demora, pela covardia. Eu te perdoo. Ele sentiu as lágrimas queimarem. Rebeca, você tem certeza? Você não precisa dizer isso só porque... Eu não estou dizendo porque preciso. Estou dizendo porque é verdade. Você provou. Todos os dias, durante 1 ano inteiro, você acordou com dores nas costas e nunca reclamou. Você trocou fraldas quando estava cansado. Você cozinhou quando não sabia como. Você aprendeu. Você mudou. Giovanni pegou a mão dela, entrelaçou os dedos, apertou suave. E eu não posso mais fingir que não vejo isso. Rebeca continuou. Que não sinto. Você mudou, Giovanni, de verdade. Você não é mais aquele homem que me deixou ir embora sem lutar. Você é o homem que dorme no sofá para estar perto do filho, que acorda de madrugada sem reclamar, que respeita meus limites, que me escuta. Eu te amo, Rebeca. Sempre amei. Só demorei demais para ter coragem de lutar por isso. Eu também te amo. E estou pronta para tentar de novo, para construir algo real, não baseado em promessas vazias, mas em ações diárias. Eles se beijaram ali, no parque, com Benjamin brincando perto, com o sol batendo suave, com a vida acontecendo ao redor. E pela primeira vez, tudo fazia sentido. 3 meses depois, Giovanni fez o pedido. Não num restaurante caro, não com anel enorme, mas na cozinha da casa de Rebeca, enquanto ela preparava o jantar e ele segurava Benjamin. Casa comigo, ele disse de repente. Rebeca parou de cortar os legumes, virou para ele. O quê? Casa comigo.
Eu te amo. Eu quero acordar do seu lado todos os dias. Eu quero que Benjamin cresça vendo os pais juntos. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Giovanni, eu sei que não tenho anel agora. Eu sei que isso não é romântico como nos filmes, mas é verdadeiro, é real. Você quer casar comigo? Rebeca largou a faca, caminhou até ele, olhou nos olhos dele. Sim, eu quero. Giovanni sorriu, aquele sorriso enorme que ela amava. Beijou ela, beijou Benjamin, girou os dois pela cozinha. O casamento foi 3 meses depois. Simples, na praia, só eles, Benjamin, Lúcia e Pietra, sem luxo exagerado, sem festa grandiosa, apenas amor verdadeiro entre pessoas que importavam. Lúcia foi madrinha, chorou durante toda a cerimônia. Dizia que sempre soube que eles iam terminar juntos, mas na verdade ela tinha duvidado várias vezes. Pietra segurou Benjamin durante a troca de votos. Chorou também, lágrimas de arrependimento pelo tempo perdido, mas também de gratidão por ter uma segunda chance. Quando Giovanni disse, "Eu aceito", sua voz falhou. Quando Rebeca disse o mesmo, ela sorriu através das lágrimas. "Você pode beijar a noiva", o celebrante disse, e eles se beijaram, com o mar ao fundo, com Benjamin aplaudindo sem entender, com a vida inteira pela frente. Depois do casamento, eles se mudaram para uma casa nova, não a mansão do Jardim Europa. Giovanni vendeu aquele lugar. Disse que tinha memórias demais de solidão. Compraram algo no meio, uma casa confortável, com quintal para Benjamin brincar, com cozinha grande onde Rebeca gostava de cozinhar, com escritório pequeno onde Giovanni trabalhava em casa. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação, apenas conforto real. A empresa continuou, mas Giovanni aprendeu a delegar. Contratou gerentes competentes, estabeleceu horários fixos, aprendeu a dizer não para reuniões desnecessárias. A família virou prioridade, sempre. Pietra visitava toda semana, trazia doces para Benjamin, conversava com Rebeca sobre coisas simples. Aprendeu a ser avó, aprendeu a não controlar. Lúcia também frequentava a casa. Virou tia honorária. Benjamin a adorava. E assim os meses passaram, viraram anos. Benjamin cresceu, começou a falar, a andar, a perguntar sobre tudo. Giovanni ensinou ele a jogar bola, Rebeca ensinou ele a cantar, Pietra ensinou ele a contar histórias, Lúcia ensinou ele a rir alto. Numa noite qualquer, 3 anos depois do casamento, Rebeca estava deitada ao lado de Giovanni. Benjamin dormia no quarto ao lado. A casa estava silenciosa, pacífica. "No que você está pensando?" Giovanni perguntou, passando a mão no cabelo dela. "Em como a vida é estranha. Há 4 anos eu era sua faxineira, invisível, descartável, e hoje eu sou sua esposa, mãe do seu filho, parte da sua vida de verdade. Você nunca foi invisível para mim. Eu é que estava cego. Preso numa vida que não fazia sentido. Você me ensinou a enxergar de novo. E você me ensinou que as pessoas podem mudar, que arrependimento verdadeiro existe, que amor não é sobre perfeição, é sobre escolha diária." Giovanni beijou a testa dela. "Obrigado por me dar uma segunda chance, por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Obrigada por merecer essa segunda chance. Por provar todos os dias que mudou, por ser o homem que eu sempre soube que você podia ser." Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo juntos, e enquanto Benjamin dormia no quarto ao lado, enquanto a vida acontecia em paz, Giovanni entendeu algo fundamental. Ele tinha tido tudo: dinheiro, poder, sucesso, mansões, carros, empresas, mas só foi rico de verdade quando teve Rebeca e Benjamin, porque essa nunca foi uma história sobre um milionário que salvou uma mulher pobre. Foi sobre um homem que precisou perder tudo para aprender a amar. E sobre uma mulher que teve a coragem de deixá-lo provar que mudou. Porque amor verdadeiro não se constrói em promessas, se constrói em ações diárias,
em escolhas conscientes, em presença constante. E eles tinham tudo isso, juntos, para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!